Olá, bem-vindos, bem-vindas. Mais um vídeo do canal Vida e Narrativa, mais um capítulo de Sartre, Metafísica e Existencialismo do Gerd Borheim. Mais um vídeo oportunizado pelo apoio da Positivo e da Vaio, que ofereceram as condições materiais para que isso aqui pudesse estar sendo feito. E, ao fundo, mais uma vez, mais uma faixa de Sonhos em Baixa Resolução, Monte Blanco, projeto do meu amigo Ronaldo Palma. Clique aqui nos comentários e vai lá no canal dele, que ele tem bem mais coisa. Gente, aula 9, o para si como transcendência. Palavra que tem um peso, né? Um peso semântico, tem um peso, uma carga, né? Tem o que é transcendência, do que a gente fala quando fala sobre transcendência no contexto da obra de Jean-Paul Sartre e de sua ontologia fenomenológica. Nunca é demais recapitular. A gente começou com um par muito básico, a consciência e seu objeto. A transcendência é a investigação ontológico-fenomenológica do objeto da consciência. A gente já sabe, desde os primeiros capítulos, que o tipo de ser dos objetos que se oferecem para a consciência, que a consciência acessa, é ser em si, ou seja, um tipo de ser sobre o qual não tem muito que a gente possa dizer. A gente suspendeu todas as narrativas, todos os meta-esquemas sobre o mundo. A gente não pode falar nem numa perspectiva evolucionista, nem numa criacionista, a gente não pode falar de Big Bang, a gente não pode falar de Deus. A gente só pode perceber que a gente tem experiência de fenômenos e que esses fenômenos são o que são e são em si. Porém, é evidente que nós não temos experiências de seres que são o que são e são em si. Nós temos experiências de entidades com identidades muito bem definidas. Nós não confundimos melancias e capivaras, né? Nós não confundimos os entes em seus usos. Nós sabemos muito bem nos mover, né? Nos movermos nos ambientes familiares. Então, o que é a transcendência? O que é o mundo? O que a gente pode falar sobre esse mundo que emerge na superfície desse conjunto de entes aparentemente indiferenciados do ponto de vista ontológico, do ponto de vista do seu modo de ser? Isso é muito interessante. Começando pela citação, a primeira citação de Borheim que eu escolhi, joguei lá nos cards do Instagram, a gente já faz uma conexão com o vídeo passado. Borheim vai dizer: a constituição do mundo psíquico, embora seja puramente virtual, elabora um primeiro esforço de transcendência. Nele, o para si tende a tornar-se exterior a si mesmo, captar-se como objetividade. O para si é constitutivamente transcendência. O que isso significa? Lembrando, consciência de algo, consciência pede por objetos, e desses objetos pelos quais pede, sempre pode dizer o que são. O mundo psíquico, constituído por um certo tipo de reflexão duradoura, por meio do qual a gente vai tecendo o nosso romance psíquico, né? O romance psíquico da nossa vida, né? A continuidade da nossa vida, a nossa história, ele é um pouco de má fé, porque ele presume uma continuidade que a própria temporalidade originária, né? A própria temporalidade que é condição para escalonamentos temporais sucessivos, ela não tem, certo? Não obstante, o que está sendo sugerido aqui é que é uma espécie de necessidade interna da consciência produzir essa primeira camada de transcendência. A primeira coisa que a consciência coloca diante dela mesma é uma imagem um pouco distorcida dela própria, objetiva, objetificada. E essa imagem é o ego, é o mundo psíquico, é o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior. Esse nível é o primeiro nível de transcendência e ele por si já seria suficiente para provar que a consciência precisa de objetos. Mas ele não é suficiente. Ele seria suficiente para mostrar que a consciência precisa de objetos, mas ele não esgota a realidade, né? Desculpa. Então, né, o que acontece? Partindo para a segunda citação que eu escolhi, né? Essa aqui é bem curta, mas ela é muito importante. Para si, é pura presença
ele nada acrescenta ao ser e também não cria nada, visto que o conhecimento surge da pura negatividade. Ou seja, se eu digo que o objeto é branco, eu digo que ele é branco e de nenhuma outra cor. Em torno da predicação que eu fiz, existe um campo de negatividades que mostra como ele é aquilo, somente aquilo e nada mais. Sem essa composição, a gente já viu isso em vídeos anteriores, a natificação compõe o nosso acesso às positividades que se nos oferecem enquanto objetos, né? Porém, isso não significa que o nosso acesso aos entes os transforme, os modifique. Não é como se o nosso acesso ao ente constituísse ele como, por exemplo, uma entidade imaginária que no momento que a gente deixa de imaginar, ela se dissolve. Ele tem uma densidade real que permanece tal e qual quando não estamos nos relacionando com ele. O ponto é o seguinte: quando estamos nos relacionando com ele, aparece uma camada de qualidades. Quando não estamos nos relacionando com ele, só dá para dizer que ele é em si e é o que é. Mas nós nunca nos relacionamos diretamente, eu insisto, com o ser em si, enquanto ser em si, exceto talvez, como a gente viu lá no começo, em experiências absolutamente extraordinárias, como aquela que Sartre vai chamar de náusea. A náusea é justamente a incapacidade de formar sentido sob a superfície desse puro ser que, no fundo, para o qual, no fundo, todo ente aponta, certo? Então, a nossa relação com a transcendência, ela é mediada pelo campo do sentido. Vamos lembrar da aula retrasada, né, do vídeo retrasado, quando foi falado sobre circuito da ipseidade. Tudo isso está presumido aqui novamente. A transcendência é esse polo por meio do qual a consciência passa e volta sobre si mesma, e no qual, diante do qual, né, ele é uma espécie de lousa no qual a gente vai projetar sentidos e experimentar constrangimentos. O que eu quero dizer com isso? Que eu só posso me sentir constrangido por regras que eu reconheça como válidas, eu só posso me sentir instado e motivado por motivos que eu admita que me atraiam, que exerçam sobre mim seu magnetismo. Em suma, os entes em si mesmos, todos pertencentes ao mesmo modo de ser, né, ser em si, eles não me solicitam nada. Eu os organizo, eu decido se os livros ou os instrumentos musicais me atraem ou me repelem, um mais do que o outro, e daí por diante. A organização do sentido, da importância, da utilidade dos entes é dada por meio do meu projeto existencial, da minha projeção em possibilidades e do mundo que emerge nesse circuito formado pela ida da minha consciência, pelo retorno reflexivo dela a ela própria, utilizando a transcendência como circuito, certo? Como polo desse circuito. Então, do ponto de vista da ontologia, isso é muito curioso. A consciência não modifica a realidade. Ela não cria nada e ela não arranha o tipo de ser das coisas. Isso será mais problemático, né? A gente pode ver isso num balanço final que a gente faça no final dessa caminhada pelo livro do Borheim, mas isso mostra bem como o campo do para si, ele tem muita relação com ele próprio, muito pouca com o mundo, com o nível do em si. A palavra mundo, como a gente já viu, ela vai surgir para nomear esse campo fantasma de sentidos e qualidades por meio dos quais os entes, todos em si, identicamente em si, são organizados tendo mais ou menos relevo uns que os outros. Então, se eu gosto de guitarra e não gosto de livro, se eu gosto de livro e não gosto de guitarra, isso não depende do livro e da guitarra, mas não só da identidade que eu confiro a esses entes, entrando, né, numa malha comum de entendimento, né, público sobre o que são esses entes, mas também por meio da importância que eu vou conferir a esses entes, ou não vou conferir, relativamente aos meus projetos e propósitos e desejos, né, individuais, singulares, pessoais. Muito bem, mais uma citação, né? Sartre organiza todo um inventário de modos como o para si se relaciona ao em si, ao isto indiferenciado, né? A relação sempre pressupõe a negatividade ou o para si como ser no mundo. Dessa maneira, determina-se o que seja a qualidade, a quantidade, a permanência, a beleza, a probabilidade, a coisa utensível. A raiz que permite compreender todos esses modos de envolver o em si está no para si. A realidade humana está sempre
além daquilo que ela é. Ela já está sempre relacionada a um isto. A realidade humana não se basta, ela se relaciona com as coisas e esse relacionamento é organizacional. É organizacional com base em propósitos. E como disse o Borheim, qualidade, quantidade, permanência, beleza, probabilidade, utensilidade. Essas características surgem por meio da iluminação que os entes recebem dos propósitos humanos. Fica cada vez mais claro o que é o puro em si. Ele é a condição de ser um ente que não é humano, indiferenciado até que um testemunho, uma consciência, um projeto, um desejo humano lhe dê identidade e lugar dentro de uma malha de relações, de sentido, né? Há pessoas que não têm nenhum interesse em ter martelos e para outras é simplesmente o objeto mais importante de suas vidas, né? Elas trabalham com isso, elas fazem arte com isso, elas fazem marcenaria e daí por diante. Então, o ente em si mesmo, ele é assignificativo, ele é destituído de significado, a aura de identidade, sentido e valor que o ente recebe numa via de mão única. Vai do em si, do para si, perdão, para o em si. A transcendência, portanto, né, o ente que transcende, ele está nessa relação com a consciência e recebe dela o significado, certo? Muito bem. Seguindo com Borheim. O mundo se limita a ser qualquer coisa como um limite ideal e negativo do ser. Limite que se explica a partir do para si, enquanto ele se apreende excluído do ser, em comércio com o nada. Desse modo, esclarece-se o conceito de circuito de ipseidade. A realidade humana desvela o ser como mundo, e esse mundo surge como a possibilidade que o para si deve ser, sem poder ser. Em outras palavras, me repito, não há relação com o ser puro. Um para si que se relacionasse com o puro em si, ele vagaria errante, disperso, como um fantasma sonâmbulo despropositado, e não teria o que dizer sobre as coisas, na medida em que ele erraria sem propósito sobre uma superfície desértica. Por mais que, diante de nós, esse fantasma despropositado, que se relacionasse apenas com o em si, estivesse, digamos assim, da nossa perspectiva, em um mundo cheio de objetos distintos entre eles, a relação desse para si empobrecido sem mundo seria apenas com entes inindiferenciáveis, absolutamente intercambiáveis. Do ponto de vista prático, para os nossos fins em 2023, alguém que esteja em uma situação psíquica tal, absolutamente destituído do mundo fantasma e virtual, proporcionado por uma consciência que intenciona e investe o mundo nesse sentido, está em uma situação bastante delicada, né? Uma situação de demandar cuidados, né? A pessoa precisa de um acompanhamento, porque ela foi destituída de mundo. E isso elucida o que significa mundo. Mundo é o que emerge em uma organização dos entes, todos eles em si, indiferentemente em si, em esquemas nos quais há hierarquias, prioridades e, em último sentido, os entes individualmente ganham suas identidades, seu sentido e seu valor. Então, mundo não é um planeta, mundo não é um amontoado de objetos, mundo é uma totalidade sintética organizada cujo último item na cadeia de sentido, que confere sentido à cadeia inteira, é um sujeito, uma pessoa, um para si. Mundo é esse revestimento de sentido que nos protege, em certo sentido, de uma experiência aterradora do puro em si, assignificativo, destituído de qualquer sentido. Isso é mundo. Mundo é uma espécie de aura, limite, que aparece na frente do fundo indiferenciado, né, no qual todos os entes são equivalentes. Mundo é um mundo pessoal de alguém, né? E todo mundo tem mundo. Todos os indivíduos produzem mundo. Alguns têm muito mundo, alguns têm pouco mundo, alguns estão perdidos no próprio mundo. Mas
Mundo é o nome dessa camada de sentido, de significado existencial que se interpõe entre um puro vazio, que é o para si, e uma pura plenitude indiferenciada, que é o em si. É no mundo que as coisas ocorrem. Por isso, faço referência àquela postagem lá no Instagram, semanas atrás, na qual eu usei o Gargantua. Né? O Gargantua, o buraco negro do filme Interestelar. Você tem um núcleo escuro e uma aura luminosa em torno. A aura luminosa em torno do núcleo escuro é a camada de mundo produzida pelos sujeitos que interagem na superfície de entes indiferenciados. Agora nós estamos trabalhando nos limites da ontologia sartreana. Né? Mundo surge no circuito de uma ipseidade, na relação que alguém tem consigo mesmo ao estar voltado para propósitos, possibilidades, por meio de projetos existenciais, expectativas, desejos e daí por diante. Muito bem, a penúltima passagem do Borheim. Todos os esforços para determinar o em si se instauram a partir de um fundo de mundo. E vimos acima que isso não implica em atingir realmente o em si ou determiná-lo em qualquer sentido. E, no entanto, alguma coisa acontece ao em si. O para si, por sua negação de si, torna-se afirmação do em si. Esta é a única aventura possível ao em si, embora o deixe inalterado. Mas tudo se passa como se houvesse uma paixão, e vamos segurar essa palavra até o último vídeo dessa série, né? Uma paixão do para si, que se perdesse a si próprio para que a afirmação mundo atingisse o em si. Tal afirmação, porém, só existe para o para si, constitui o ser do para si e desaparece com ele. Estamos lá no alto extrato dessa épica sartreana na qual tudo se passa como se o para si tivesse sido produzido pelo em si. A única coisa que poderia acontecer ao em si é dar origem a um modo de ser distinto do seu próprio, ou seja, o modo de ser das consciências. Porém, a consciência fica presa nela mesma e quando tenta se relacionar com o em si, né, a metafísica é uma história da tentativa humana de dar a última resposta sobre a natureza íntima das coisas. Percebam o estado dessa questão em Sartre. O estado dessa questão em Sartre é tal que, na tentativa de se relacionar com o em si, o para si esbarra nessa camada limítrofe, né, que é mundo. Né? Porque a essência íntima das coisas, a natureza última das coisas, ela não se deixa dizer, ela não aparece exatamente. Ela é esse grande mistério, essa grande escuridão, esse grande silêncio que resta como conjunto pequeníssimo de sentenças que a gente pode dizer sobre o modo de ser das coisas como são. Né? Esse é o resultado de perder a metafísica. Você cai na dificuldade extrema de dizer qual é a essência íntima da realidade. Né? Dizer que os entes são em si e são em que são, no conjunto de uma história de 25 séculos de metafísica, é constatar a perda da capacidade de dizer o fundamento da realidade. Não conseguir explicar a relação entre em si e para si é mostrar a que ponto chegou a história da metafísica para que não fosse mais possível deduzir o para si do em si, deduzir a existência humana da ordem geral das coisas e daí por diante. A única aventura que poderia acontecer ao em si é o aparecimento do ser humano. E o ser humano, né, tem uma paixão, né, para que a afirmação mundo, este mundo, meu mundo, né, atingisse o em si, que ele fosse, que o meu mundo fosse a perfeita estampa do mundo tal como ele é. Né? Esse seria o ideal do para si, viver num mundo que seria exatamente o mundo real, que o meu mundo, o modo como eu vejo o mundo, fosse o modo do mundo ser. Porém, nós estamos nessa espécie de mundo fantasma e o segredo, né, desse mundo só se oferece por meio daquelas 3 sentenças pobríssimas, sem mundo pessoal, só resta dizer que os entes são o que são e são em si. Então, o mundo é a tinta que nós jogamos como polvos em torno de nós mesmos para poder para que possamos nos mover nessas águas sombrias do ser em si.
parto para o último, eu trago também uma citação de outro pensador no meu último card ali. Passarinho do Borheim. De um lado, para si, a presença imediata ao ser, e de outro, há uma distância infinita entre o para si e o ser. Quando quero apreender o ser, só encontro a mim mesmo, e aquilo que, em certo sentido, eu faço do ser. E nas palavras de William James, o rastro da serpente humana está em todas as coisas. O que isso significa? Que o para si não se relaciona com o em si, que quando ele tenta acessar o em si, ele encontra mundo de que de sentido, constituído por quem? Por ele próprio. Né? As placas de sinalização só me constrangem quando eu confiro a elas a autoridade para que me constranjam. E se eu chego a perder mundo e entrar em contato direto com o em si, como a gente viu lá no primeiro vídeo, é a treva, é o horror, é a náusea. Então, esse é o sentido básico da transcendência. A transcendência, ou seja, tudo aquilo que não é a consciência, que é objeto para a consciência, ou está organizado, tem sua identidade, tem seu sentido, tem seu valor, dentro de um esquema que chamamos mundo, que é altamente pessoal, ao qual responde, em última instância, para si, solitário, sobre o qual pesa sobre seus ombros o peso do mundo inteiro, ou é a tenebrosa experiência do puro em si na forma de náusea e incapacidade de dizer, querer, interessar-se, ter uma experiência significativa humana. Muito bem, isso não esgota a transcendência, se nos deixa na porta de um outro tema, né, célebre, Sartre, que vai aparecer no próximo capítulo, né, porque afinal de contas, até agora eu tenho usado exemplos propositalmente, utilizando objetos, coisas, né? No entanto, embora nós lidemos com coisas, né, nos ocupemos com entes o tempo inteiro, boa parte do nossa lida cotidiana é com pessoas, né? E para quem já conhece um pouco de Sartre, sabe muito bem que circula de maneira bastante enfática a ideia de que Sartre teria dito que o inferno são os outros, né? Então, no próximo encontro, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco do inferno. Então, a gente se vê no inferno.